Vamos com tudo, Nação Rubro-Negra, começando mais um Mesa Flá, aqui direto do Monstrão Studios aqui, e hoje recebendo um grande parceiro, grande rubro-negro, tá aqui André Tosini, meu galera. Aí é o Tosa, hein, galera? Fala aí, rapaziada, boa noite. Pô, Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É Porque isso agora aí, irmão. Seja bem-vindo ao Mesa Flá, Tosa. Obrigado, Tamo junto aí pra bater esse papo contigo aqui, junto com o Nobru da Nação, Reis Mengão, e junto com você, galera. Por isso eu convido vocês a curtirem o Mesa Flá no YouTube. A gente tá com um canal lá, maneirão, subindo esse programa que a gente tá fazendo com o maior carinho pra vocês aí. É de rubro-negro pra rubro-negro. A gente tá lá no YouTube, @MesaFlá. A gente também tá no Instagram, @MesaFláPodcast. E a gente sobe as enquetes lá no Twitter. Hoje tem uma enquete aí que, pô, já deu o que falar aqui antes de fazendo aquecimento aqui, o warm-up. Já deu. Aí essa enquete vai estar lá no Twitter, você pode participar conosco, a gente está lá no Twitter, @MesaFlá. Dando as boas-vindas pro Tosa. Obrigado. Pô, obrigado por ter vindo aqui, irmão, pra gente bater um papo nesse momento atual do Flamengo. Tem muita coisa que a gente tem pra bater um papo contigo, você que é do Conselho Deliberativo também do Flamengo, né? A gente estava conversando, você por dentro do Flamengo aí desde que começou a streamar em 2009 ali, fazer um primeiro stream ali, Sim. uma mesa redonda eletrônica ali com a galera. Pô, como é que foi isso, Tosa? Como é que tu começou a se envolver assim mais diretamente com o Flamengo? Foi a Internet partir de Flamengo? 2009 mesmo ou não? Não, então, primeiro eu agradecer o convite, para mim é uma honra estar com vocês aqui, é muito bacana. O projeto é bem bacana, você que tá ouvindo, vendo aí, pô, segue, compartilha aquelas coisas todas de internet, que até hoje, velho de internet, não sei como é que fala. Pode Mas crer. enfim, É cara, o então. sininho, meu canal. É, Então, cara, minha vida de internet com o Flamengo, ela começa um pouco antes disso, no Orkut, mas efetivamente escrevendo ou fazendo um programa. Um dos primeiros programas de mesa redonda é a Tosa Khan, né? Pra quem não me conhece. Procura aí Tosa Khan, você vai ver lá programas bem velhos, com câmeras ruins. Mas a Aquele gente, Frankenstein eletrônico a gente ali, ó. brincava lá com o Twitch Cam, né? E fazia lá a mesa redonda com Skype, enfim. Armengadaço, mas falava de Flamengo, que é o que eu sempre gostei de fazer, desde sempre. Sempre fui. Era papo de Flamengo, rodinha, papo de Flamengo. Ah, vamos, amigo, papo de Flamengo. Então, no final das contas, você Pode acaba crer. criando uma persona para falar de Flamengo. Então, aí eu tô nessa desde 2009, aí isso acabou derivando a muitas outras coisas. Por exemplo, eu comecei a trabalhar na Globo por conta do Flamengo, sem querer, por conta do Twitter, na verdade, mas por conta do Flamengo. Sim. E acabei conhecendo minha esposa por conta do Flamengo e Twitter, e aí a parada foi rolando. Que isso, Acabei virando sócio Casou proprietário, pelo acabei Flamengo. virando. Quase isso, quase isso. Você vê que Não, é pedido. não, o que é mais doido, cara, é que o Flamengo tá muito dentro da minha vida, cara. Então, assim, é difícil eu dissociar Flamengo Separar da minha as coisas vida. ali, né? Não tem como, Tá cara. entrelaçado já, né? Então, assim, aí já acabei entrando para outro lugar, nada a ver. Eu acabei andando lá pra frente, mas beleza. E é isso, cara. Eu tô nessa desde então. Acabei indo pra Globo, acabei virando sócio proprietário, conselheiro deliberativo, desde 2014. Uhum. E tô lá na brincadeira, né? Hoje a gente é oposição. Já foi situação por 6 anos, depois viramos oposição. e A tá gente vendo. vinha conversando, né? Você contou pra gente aqui, né? Mas falando pra galera do Mesa Flá, você participou das eleições, né? Sim. Principalmente em 2012, né? Sim. Mas aí você tava com o Eduardo Bandeira, é isso? Então, no início a gente não tinha lado. Só que um dos amigos que tava no Tozacão, o Patrick Selene, ele era muito amigo, não é muito amigo do Cláudio Prakovnik, que foi depois VP de Finanças, foi VP de Marketing, não lembro o certo agora, mas o Uhum. Cláudio, que é um grande rubro-negro, inclusive. E ele falou assim, cara, você não quer entrevistar a galera? Tem uma galera nova aí, querendo montar uma chapa que, pô, de repente, pessoal de transformar o Flamengo em empresa, mas não transformar a empresa, mas ter uma Uma gestão gestão empresarial, mais com profissional, viés né? mais, exatamente, preocupado na reconstrução do clube. A gente começou a gente ia entrevistar o Gomlewski, depois ia tentar entrevistar a Patrícia. E aí, cara, quando a gente entrevistou o Cláudio, a entrevista durou 3 horas, pra você ter uma ideia. 3 horas. Tinha gente pra dedéu, assim, já tinha bastante gente na época. Cara, aí o negócio aí, cara, eu fiquei louco, cara. Eu falei, cara, que isso? Pô, é isso que eu quero pro meu time. A gente começou a ficar muito entusiasmado. E a gente começou a se envolver com os caras, assim, meio. Ah, vamos, pô, entrevistou hoje o Cláudio, semana que vem vai ser o. Na época era o Valim, que era o candidato a presidente, ia ser o Isso. Valim e o BAP. Isso, Ou o isso. Valim, eu acho que é o Valim e o BAP. O Valinho vem de presidente. Ou o Cláudio e o Valim, enfim, não lembro. Não lembro se era isso. Aí acabou não rolando.
Aí na quinta-feira não, vai ser só o BAP. Aí entrevistamos o BAP, foi a entrevista que deu maior audiência. Pra época, 2012, a gente teve simultâneo 9 mil, simultâneos. Não, desculpa, 17 mil, foi o recorde nosso, simultâneos. Cara, é assim, coisa de maluco. A gente teve só o BAP ao vivo, beleza. E Aham. depois ainda teve gente vendo pra caramba, enfim. Cara, aí faltando acho que 3 ou 4 dias pra eleição, a gente entrevistou o Eduardo. Que aí já tinha trocado. Aí o que aconteceu? Ao mesmo tempo, eu comecei a ir nas reuniões, que era no flat lá ali no Leblon, perto do Shopping Leblon, tinha um flat ali onde eram as reuniões da chapa. E eu comecei a transmitir. Minha loucura, né? Ninguém fazia isso. Eu comecei a transmitir as reuniões. Então, assim, a gente começou a gente ajudou eles a aparecer pro mundo, né? Não só pro meiozinho do sócio do clube. Então, assim, acabou, a Sim. gente brinca que rolou aquela onda É. de fora pra dentro, que é a onda azul, né? Tsunami azul, que dizer que veio de fora pra dentro. E realmente aconteceu. Assim, muita gente fala que a gente ajudou pra caramba. Assim, eu acho que a gente foi um, dois. Tiveram outros que ajudaram. Se ajudaram, assim, mostrando eles. Mas esse lado de publicidade mesmo, de você mostrar, né, o que tá Cara, assim, rolando foi ali, totalmente, foi o totalmente pessoal fica na legítimo curiosidade, né? e não teve essa intenção. O que eu queria era passar pra galera, ver, ó, o que tá acontecendo, né? E os caras não reclamaram. Na época a gente não tinha ligação com eles ainda, tá? A gente inclusive a gente foi ter só depois da eleição. Que aí eu já, pô, amarradão, já tinha entrado de sócio, aí entrei pro Sofla, e aí comecei a participar efetivamente da política. Mais Tem umas ativamente. histórias, tem umas histórias da própria, perdão, da própria campanha. Eu fui ameaçado de morte. Pra você ter uma ideia, não foi morte, eu não vou te matar, mas o cara falou assim, onde você mora? Disparar, sabe? Assim, direto. Tava querendo pegar um bizu ali Querendo teu ver se eu dava uma arrefecida, não arrefeci não, meu. Pé no acelerador, vambora. Me bezi e fui, né? Não eu e outros também, tem várias histórias, tipo, o próprio Cláudio esses dias, acho que não pode falar do pessoal do Coluna, falou sobre algo parecido. Então era um proceder que eles estavam tentando fazer, a galera que tava lá, pra tentar demover da gente da ideia. Só que não aconteceu. A gente seguiu. E E aí aí, depois. Sai. Fala. assim, pegando esse gancho aí né, que você desde 2009 começou, entrou pra política e tudo mais, Isso. o que que você tá fazendo hoje em dia, além de ser conselheiro do Flamengo, o que que você tá com um projeto teu? Né, tem o Pilastra, né? Então, vamos lá. A gente tinha o Tozacan da parada. A gente ficou. Tá adormecido. A Tozacan durou. Como é que eu vou dizer? Bastante tempo. E no ano que a gente para, o Flamengo ganha tudo. 2019, a gente parou 2019, ganhando tudo. Foi, pô, não é possível. E a gente falou, cara, não vamos voltar, tá ganhando, vamos ficar aquele superstição boba, mas aí a gente volta em 2021 com o Pilastra. A gente muda o nome do programa. Aí acabou, era só eu e Tá. Pablo. Tá. Só eu, que é o meu parceiro, Pablo dos Anjos, que é o meu irmão. E a gente volta com o programa, só que com outra roupagem. Que a gente só assistia os jogos no Pilastra 41, na Pilastra 41 no Maracanã, a gente botou o nome de Pilastra 41. Mais ou menos naquela época, né? Exatamente. Aham. E eu via o jogo atrás da Jovem, Via mais antigamente. entre a jovem e a fala. Exatamente. Só que eu via atrás deles, era doideira, né? Aqueles caras. Tinha os malucos, às vezes jogavam Tu latinha. conseguia ver alguma porra? Via, né? Eu via. Mas, não, aí os caras falaram, pô, você não sabe quem é essa galera que tá aí, rapaz. A galera, pô, o pessoal era bravo. Enfim. E aí a gente botou o nome de Blast 41, a gente ficou um ano. Certo. Só que aí depois, cara, é fogo, assim. O Pablo também começou a ficar muito difícil pra ele, porque ele tava com 2 garotos, os garotos começaram a crescer normal. E ele começou a ter muito trabalho, e aí teve no meio da pandemia junto, e acabou, sei que no final das contas a gente acabou deixando, deixou. Então o Pilar 41 tá meio adormecido. Adormecido. Tá Eu tava na invertido. minha, assim, falei, participei de tanta coisa, fui colunista em vários lugares, fui... Você tá apoiando algum lugar agora? Tá Não, então, hoje... colaborando em algum lugar? Não, então, hoje eu sou Coluna, colunista, do Jogada 10, Jogada 10. que era a galera que era do Lance, acho que tem uma galera que era da Globo também, que saiu, Jogada 10, que é um portal, Sim, que sim. tem o Asaf, tem uma outra galera. Tem o Roberto Assaf. Isso, E eu sou um dos colunistas. Roberto Assaf, um abraço, meu irmão. Se Isso. estiver vendo a gente aí. Figurado, grande rubro-negro. gente boa demais. Professor da faixa, né? É ele mesmo, pois é. E aí, pô, mó é pra mim, os caras me chamaram, não, pô, não quer ser colunista, eu falei, pô, eu? Mas já tinha sido colunista do Flamengo Net, que era, lá na época, quem é de internet antigo vai lembrar que era tipo, o grande portal de Flamengo, sabe? Como tinha o Vasco Net, Flunet, o Flamengo Net era o grande, sabe? Só tinha fera, Pode crer. Mullenberg, o Asberg, tinha uma galera pesada Pesada, né? de Flamengo.
E aí, pô, o Alex Soteiro, que era um dos que chamava de Conselho Jedi, me chamou, pô, tu quer ser colunista? Foi aí que a Tosacan voltou. Em 2012. 2012 não, 2012, acho que foi 12, 12, enfim. E aí, tamo nessa. Agora eu tô parado. Eu queria. O Falso me convidou pra criar um canal nosso. Eu falei, cara, eu quero fazer um canal que não seja só falando de tática, eu quero dar opinião. Pô. A gente criou, ele deu a ideia do Falsa Prosa, com 2 E, tá? Era tipo Falso Prosa, né? A gente brincou com o nome. Isso durou uns 8 meses, tava indo bem, só que aí ele, por conta de trabalho também, o outro canal, ele não tava conseguindo segurar os dois. Ele perguntou assim, pô, eu saio, tu segue o cara. Eu falei, cara, sem você eu não vou seguir, desculpa. Falsa prosa. E falso não tá, não? Você é só prosa, pô. Pô, Não vai faz ficar só sentido. vai Pois ficar só na é. conversa. Pois é. E aí a gente meio que escanteou o canal e eu já tô na minha. Aí é sempre o convite de vocês, de uma galera, sempre volta e meia me chama pra Mas é participar. maneiro. O pessoal da S1 Live, volta e meia me chama. A gente tava pô, trocando uma ideia também, né? E aí vendo as coisas que você participa. E aí, né, falando aonde você tava e tal, no Twitter a gente viu que teve um arranca-rabo ali com o Mauro César. Como é que foi essa parada? Explica pra gente aí. Não, então, cara, não foi arranca-rabo, não foi bem um arranca-rabo. O Mauro me deu uma alfinetada porque eu tinha falado logo depois do jogo do São Paulo, final da Copa do Brasil, primeiro jogo do Maracanã, voltando do Maracanã cabeça quente, né? Inclusive no meu Twitter, pra quem me conhece, sabe que no fixado lá tem assim, favor desconsiderar tweets até 6 horas após de derrota de Flamengo. Então, ó, posso falar besteira à vontade, né? Que você ignora, a partir das 6 horas depois já tô com a cabeça mais fria, você pode considerar. Mas não foi isso, na verdade, eu realmente achava isso. Eu disse que se o Flamengo jogasse daquele jeito, o Flamengo não ganharia do São Paulo, não seria campeão, não viraria esse placar. Né? Jogando desse jeito, ou seja, botei uma condição. Se jogar diferente, talvez. Mas não é a opinião tua, pô. Mas é a minha opinião. Beleza, aí botei lá. Beleza, aí fui dormir, obviamente, vou acordei, eu normalmente acordo cedo, porque eu chego pra entrar no trabalho ângulo às 6 da manhã. Eu olhei eu acordo umas 4h30, às 4h40 eu li o negócio, comecei a ver que tinha meu nome, notificação pagando, eu falei, que é isso? Fui olhar. Aí era esse tweet dele, meio que falando, como é que eu vou... Não vou lembrar agora, se vocês tiverem aí, mas beleza, não lembro. Me repostando, fazendo um retweet comentado, né? Como torcedor, eu lembro pra te jogar a toalha. Assim, uma parada assim, pra você, como é que é? Você se presta a ser influência, uma parada assim. E aí eu respondi de uma boa, assim. Falei, cara, assim como você, as pessoas me seguem, porque elas querem saber o que a gente pensa, né? E enfim, eu acredito nisso. Então, assim, se eu penso que eu acho, se a minha opinião não vai virar, eu preciso dizer isso para pessoas, senão eu vou estar mentindo para elas. Então, assim, quer dizer que o influencer, então, ele tem que mentir, não tem que dizer a verdade? Não, eu não sou influencer, nem me acho isso, acho nome horroroso, inclusive. E nunca tive nem pretensão disso, tá? Não tive, nunca tive. Inclusive, eu acho horroroso o nome, influencer. Eu não influencio ninguém. Nem minha mulher eu influencio, bicho. Então não tem jeito, apesar de ela ser rubro-negra pra caramba, mas nem ela. Nem eu não influencio, cara. Então eu falei, pô, vou influenciar quem? É isso que você falou, né? A sua opinião, né, cara? Exato, assim, mas assim... O Mauro tem a opinião dele. Não, assim, nada contra o Mauro, assim, acho que ele tem umas opiniões que eu não concordo normal. Ele tem, acho que ele não concorda comigo normal. Mas eu não acho que eu nunca faria isso que ele fez, por exemplo. Eu acho até eu fiquei triste, assim, porque é um cara que eu gosto. Acho que, pô, é importante pra caramba. Mas eu fiquei triste. Falei, pô, cara. Ele tem uma influência grande, tem um papel fundamental. Assim, não, cara tem mais de 1 milhão de seguidores. Ele vai, me faz um retweet comentado, sabe, me jogando pros seguidores dele. Foi mais ou menos isso que ele fez. Então, assim, me deixou triste, assim, sendo bem sincero, sabe? Eu nem falei com ele mais depois daquilo, nem... Não tem nada contra, tá? Assim, a gente se segue, eu respeito e tal, mas, cara, isso me deixou triste. Mas, cara, a vida segue, beleza. Respondi a ele, falei, olha, não me acho isso, acho que as pessoas seguem a mim e a você porque elas querem saber o que a gente pensa, e isso é o que eu penso, cara. Ele fica falando, pô, mentira. Ele ainda falou assim, como é que foi? Isso aí é pra engajar. Eu falei, pô, cara, essa resposta, ela é mais, ao contrário, é cancelatória do que engajatória, né? Se que existe. Falei, cara, ao contrário, a galera quer, não, vamos lá. Pô, pra mim, nós vamos lá. Especialmente contra o São Paulo, eu respeito muito isso, porque, pô, o time tava... em frangalhos, a gente tava, pô, com a atuação... Não, esse ano... Fechatória. Esse ano nada dá pra garantir nada. Inclusive, eu tenho um medo danado de a gente não conseguir classificar pra Libertadores esse ano ainda. Tomara que te chegue logo. A gente vai falar sobre isso. Reis Mengão.
Boa noite, meu irmão. Boa noite, Patrick. Boa noite, Nobru da Nação. Boa noite, Tosa Flá. Tamo Tosa junto. foi um dos primeiros caras que eu comecei a seguir ali Olha aí, ó. no Twitter. O cara sempre porra, muito atencioso, cara. O cara ele é influência. E aí, cara, ele, Não se engane. ele sempre respondia as mensagens que a gente mandava. Pô, falei algumas vezes com ele, né? Nessa coisa de, pô, vamos criar um canal, vamos fazer uma coisa junto. Assim. Ele sempre dando força nessa linha. Eu mandei o Mesa Flá, assim, logo que a gente começou, eu mandei pra ele. Ele falou, não, ele repostou. Super maneiro. Então, eu sei que você vai falar, mas só o que eu acho um detalhe que é importante. Eu tô nessa brincadeira de Flamengo e internet há quantos anos? 13 anos, é isso? Não, 10, 19, mais 5, 15, quase 15 anos, né? Cara, o que eu sempre digo pra todo mundo é o seguinte, sempre tem lugar pra mais um. Ah, mas tem 550 podcasts. Não importa, bicho. Cria o seu. E bota o que você quer falar, A cara. galera vai parar também, a galera vai renovar, as pessoas vão entrar. Não, cara, você quer ouvir a opinião de uma galera, cara. Você quer ver, ó, tem um podcast, podcast que eu amo, que eu brinco sempre, que pra mim é o melhor podcast que a gente tem hoje, que é o Fé no Mesmo, que de agora é Fé na Mulambada, dos meus amigos Juan e Leno. Cara, é bom pra caramba. E você vai ouvir outros caras também. Aí tem um podcast lá do pessoal do Setor Norte. Entendeu? Tem vocês. Então, cara, é importante. Então, assim, tem que fazer. Eu dou força, cara. Eu não tenho milímetro nenhum com isso, cara. Nenhum. Eu sempre brinco assim, a galera que é vanguardista normalmente não ganha dinheiro, não faz nada. Aquela galera que teve a ideia, só a galera ganha dinheiro depois. A pessoa pergunta assim, pô, tu ganha dinheiro com influências? Cara, não ganho nada. Nada, zero. R$0. Não ganho nada. Nem no Twitter agora que tá monetizando é $30 por mês. Tipo, dá $30. Eu posto pra caramba. Tem engajamento pra caramba, tem impressão pra caramba e não dá nada. Cara, não dá nem pra pagar o Blue se bobear. Não, dá pra pagar o Blue, que é R$60. Mas ainda assim, cara, você, pô, não ganha dinheiro, cara. Tem galera que ganha, tem galera que sabe se é o influencer, que eu não sou, porque eu vou sempre contra. Sempre é exagero. Mas na grande maioria das vezes eu não contra a corrente. Então, pô, se eu tô indo contra a corrente, é o contrário, cara. A galera vai me odiar mais do que me amar. Então, cara. Pode crer. Né? Então, enfim. Mas é o que eu quero dizer, é muito bacana, eu acho projeto bacana. E, cara, vai pra frente mesmo. Não fica com medo, não. Valeu, Tem man. pouca gente tá vendo, cara. Tem gente vendo. Pô, isso é maneiro demais, gente cara, vendo. tá falando pra gente. Mas Faz sentido, cara. Cara, tem que ir. A gente Vai embora. Tem que ser rubro-negro. É nóis, pô. Valeu, Tosa. A gente tava comentando um negócio de amarradão pra falar de Flamengo aqui. Era o que a gente queria. Sabe o que eu falo sempre? Assim, eu falo assim, faça pra você. Faz com a Se paixão. alguém vai se identificar e vai ver, maravilha. Cara, eu posto lá pra mim. Verdade é essa. Não posto pros outros. Tá? Às vezes eu posto assim, que eu gosto muito de provocar. Uma parada que eu gosto de provocação pra caramba. Eu falo assim, eu acho isso aqui e vocês? Bota em meu boto. Aí o cara, eu acho que isso, acho que não, acho que eu gosto do debate. O Twitter antigo era legal, porque não tinha essa coisa tóxica hoje, que tudo é porradaria, o cara quer desacreditar você. Não. Então, antigamente, cara, era um debate bacana pra caramba, eu adorava. Não, e com respeito, as pessoas iam pra achar isso, essa acho aquilo. agressividade toda. Pô, hoje era burro, você é botar de sacanagem. Você quer? Eu falei, não, bicho, é o que eu acho. O cara falou assim, pô, você é um. Cara, pode falar palavrão aqui? Eu não sei. Pode, irmão. O cara falou assim pra mim, pô, brother, esse tweet aí O cara falou, você é um rubro-negro de merda. Pô, que coisa. Eu falei assim, não. Ele pode O chamar cara de falou. rubro-negro de merda. Não, o cara falou. Porque é você jogador agora de você amor, não de tá. paixão. Não, ele falou assim. Não, ele falou assim, você não tá acreditando no Flamengo. Eu falei, não é isso. Leia o que eu escrevi. Ninguém é mais Flamengo. Eu falei o seguinte, se jogar desse jeito que jogou hoje, não é ontem, no primeiro jogo, não vai ganhar de ninguém. Isso na grande verdade. Nem do São Paulo, nem do Atlético Paranaense, que tomou um pau 4 dias Você antes. não falou mentira nenhuma. E Então, assim- dá pro cara não concordar. Você E a gente não ganhou. pode ser elegante. Também ganhou. Não pode ser elegante. Então, assim, no final das contas, é tudo opinião. É tudo uma opinião. Então, assim, a diferença, assim, eu cheguei a matar uma conta, criei outra e eu tô com essa outra hoje. Na época eu fiquei tão. Assim, quando a parada começou a ficar tóxica demais, 2016 pra 2017, cara, o pessoal tá me atacando muito, porque a gente ia a 2 finais e eu era situação, a gente ia a 2 finais e perdeu as 2. Copa do Brasil e Sul-Americana. Independente, né? Isso, Sul-Americana. Porra, meu irmão, a porrada estancava em cima de mim, porque eu era como se eu nunca fui porta-voz, mas as pessoas, porque como eu tava na gestão, né, meio que no grupo de apoio, porra, tem que dar em você, porque você, pô, tá vendo? E eu batia também pra caramba. Aí foi a gestão que arrumou a casa. Né? Então, A sim. gestão que arrumou E aí, a casa. cara, o que acontece? Cara, a parada foi tão. O massacre foi tão bravo e me machucava tanto
Que eu falei, cara, não preciso disso. Eu tô aqui, Faz cara. mal. Preciso Começa disso. fazendo mal. Cara, matei uma conta com 100 mil seguidores. Pá, matei. Aí, pô, aí Tá falando de Twitter. Twitter. Pô, uma conta de quantos anos? 8 anos, 7 anos. Construindo aquilo ali, né? Não, Não tem 100 mil não, é seguidores. totalmente orgânico, nada. assim, eu não faço nada de... A única coisa que eu faço volta e meia, mas assim, é tipo um devolver pra quem me segue, é fazer sorteio, porque eu tenho uma parceria com a loja oficial do Flamengo. Então assim, eu pego, pô, quero sortear uma camisa, vocês me dão? Dou, beleza. Olha só, por exemplo, manto 3, eu tô fazendo sorteio. Dia 10 vai ser o sorteio. Eu devolvo, é como se fosse um, sabe, um payback, sacou? Tipo, payback. vocês estão me seguindo aqui, pô, acho que gostam de mim, beleza, não ganho Tem sorteio aí no Tosse, hein, É, galera? pois é. Vê eu fixar. Fazer o merchan aqui. Então, e aí eu acho que isso é importante, cara. Então, só que assim, aí eu matei e voltei depois de 4 meses, 3 meses e pouquinho, quase 4. Só que aí eu já, cara, eu comecei com muita gente. O cara falou assim pra mim, cara, você quer viver nesse tipo de mundo? O veneno, ele funciona se você bebe. É isso. Então, assim, se o cara te xinga, passa, deixa passar. Deixa passar. E aí o que acontece, cara? O que eu percebi também, o que mais incomoda essa galera é você não dar atenção. Se eu bloquear, eu tô dando atenção pra ele. Então não bloqueio, eu ignoro, é pior. Então os caras, você é um merda. Passou. Tipo, silencia, eu ignoro. O cara vai tentar falar comigo, não, porra, aí ele vai ficar maluco, né? Aí o outro cara fala comigo de boa, tipo, tu fala comigo, eu respondo, pô, ele respondeu a mim, pô, deu merda, né? Cara, Entendeu? tá nem aí, E hoje, cara, eu tenho aí, sei lá, nem sei quantos tem, mas 263, talvez, 2 mil seguidores. Uma conta vindo de 2017 pra cá. Entendeu? Sem nada, sem forçação nenhuma, sem nada. Porque as pessoas, ou elas gostam de mim, ou elas me odeiam, né? Uma das duas, uma. Porque, ou assim, enfim. Você falou um pouco da política, né? Hã? Participa da política do Flamengo. Como é que você vê, assim, o cacife político do Landim vem esse ano Deu uma caidinha. deu uma caída, né? Sim. Como é que você enxerga esse cenário para 2024? Os caras vão abrir o cofre, vão torrar um caminhão de dinheiro, vão entregar a chave do CT pro Tite e tentar alguma coisa nesse sentido para, tipo, prefeito, né, em ano de eleição, conserta o poste, a iluminação do poste, né, que tá lá, a gestão toda dele estava apagada, mas no ano de eleição ele vai lá e conserta. Então, Vai ter mudanças Como é mais que você acha profundas, que assim? vai acontecer? Claro. O que você Então, tá vendo nesse movimento? eu tenho criticado desde sempre o modelo que o futebol do Flamengo é gerido. Ele é amador. Ele não tem nada de profissional. E era uma das coisas que a própria gestão, que o próprio grupo do Landim criticava do Eduardo. E o do Eduardo era profissional, tá? Porque quem entre aspas, né? Quem comandava era o Rodrigo Caetano. A gente Vamos lá, tem uma discussão que ajudava ali e tal, mas, cara, a decisão era dele. Então, assim. Era de quem? Do Caetano? Então, você podia discutir, né? Você podia, pô, não concordo. Ok, mas, pô, o cara é profissional, bicho. Se eu não vou confiar nele, eu vou confiar em quem, pô? Eu não sei, eu sou torcedor. A gestão Landim chegou a ter com o Pelaipe, né? Primeiro ano de gestão Sim, Landim. só pra lembrar, o o Paulo Pelaipe, ele foi o primeiro diretor de futebol, 2013. Com a gente. Foi campeão da Copa do Brasil, Ele mexe com 2013, né? Elias. Isso. E depois ele Ele sai. monta aquele time campeão. Elias, Paulinho. Depois sai ele, entrou o Ximenes, depois entrou o Rodrigo no final. E aí, bom, não ganharam nada. Ganhou a Copa do Brasil em 2013, um estadual em 2017, depois não ganhou mais E nada. parou por aí. Tudo bem, pô, mas ganhou, não ganhou. Tem uma discussão que eu acho que é o seguinte, a gestão do Eduardo, eu fico triste por não ter ganho mais, porque merecia ter ganho mais. Eu acho que a Copa do Brasil ou o Sul-Americana poderia ter ganho, por exemplo, aquele ano. O Brasileiro de 2016, que a gente brigou até o final, faltando 5 rodadas. Quando a gente volta pro Rio, começa a dar ruim, né? Porque jogou praticamente todos os jogos fora. Você vai lembrar, Flamengo e Palmeiras ali. Aí no finalzinho acabou caindo para terceiro. Depois para o time do Zé Ricardo. Pô, você vai olhar o time, você riu hoje. Mas na época era o time que brigou até o final. Porque também não tinha tanta grana, né? Então, assim, Ainda tava se tem estruturando, né? tinha uma... teto ali. Então, Era respeitado isso. se você olhar, 2013 vai subir. Desculpa te interromper, Vamos mas lá. assim, a gestão foi profissional, mas em algum momento o Eduardo também assumiu a vice-presidente de futebol. Não, então, vice-presidente porque de futebol. então, vamos lá. Por quê? Porque é obrigatório ter um vice-presidente. São dois Pois é, mas vice-presidentes ele aglomerou, Não, cara. então, vamos lá. São duas vice-presidentes que são obrigatórias para o estatuto. Remo e futebol. Tem que ter vice-presidente. Você não pode dizer assim, vai ficar sem vice-presidente, vai ser só o cara do profissional. Não, tem que ter. E ninguém queria ter, ele teve que ficar. Ele meio que juntou.
Mas assim, não tinha um. Como é que eu vou dizer? O que o Landim tá fazendo agora, fez escolher técnico, coisa, não tinha. O cara não escolheu, vou escolher tal. Ele não escolheu. Exatamente. Entendeu? Aí você pode discutir, pô, o Rodrigo escolheu errado, o Ximenes escolheu errado na época. Bom, é uma discussão. Eu acho que até assim, Isso me faz pelo que pensar você tem. que o Marcos Braz seria uma figura decorativa agora. Não, então, como é que funciona a estrutura do futebol do Flamengo desde 2019? Você tem um conselhinho no futebol composto de 5 pessoas que tomam a decisão pela parte do clube, né? Então, assim, se você assim, a ideia não é ruim, eu acho. Porque você faz um. Pô, você não tem o cara primador, por exemplo, o Marcos Braz, ele não é o grande manda-chuva do futebol. Porque se você pensar bem, tem 5 pessoas, ele é 1/5 de decisão. Ele pode ser, não, se ele influencia os outros 3 e ganha o conselho, O tudo bem. conselhinho foi extinto agora, Sim, né? sim. Esse Conselhinho conselho foi é inglês. Não foi. Existe ainda. O Landim concentra as decisões. Não, mão então, dele, né? calma. Então, isso aconteceu agora. Na verdade, de um ano pra cá. 2023, né? Quando quem decidiu trocar o Dorival pelo Vitor Pereira foi o Landim. Landim. Quem decidiu trocar o Vitor Pereira pelo Sampaoli foi o Landim. Landim, né? Então não teve nada de profissional, não passou nada pro conselhinho, foi decisão dele. Então ele fez exatamente o que ele sempre reclamou do Eduardo. Que ele entrou como. Ele teve que assumir o vice-presidente que ninguém queria, que é realmente uma cadeira elétrica. É. Se realmente for um cara só, é uma cadeira elétrica. Sempre quente. E é o né, cara que também, tá né? na frente. Então, assim, isso é uma discussão. Você vai dizer, porra, por que ele tá tão junto do Marcos Braz? Porque, cara, é fácil, bota o cara lá. É o escudão, toma isso. Total. Né? Total. É uma discussão também. Mas, assim, de qualquer modo, como o futebol ele é gerido hoje, você tem esse tipo de coisa que aconteceu agora, que eu falei, 2 passos que praticamente destruíram o ano do Flamengo. Porque assim, vamos lá, de novo, ando um pouco para trás. Eu acho que pela primeira vez o Flamengo ia fazer algo direito. Dessa gestão, sem chute, tá? Quando eles iam renovar com o Dorival, eles dão férias antes para voltar antes. Eles voltariam antes, eles não teriam 50 dias, eles voltariam antes. Pra poder treinar e chegar lá nos jogos do Mundial melhor, fisicamente. Pereira não podia Só assinar que, contrato exatamente, antes. só que aconteceu, o cara trocou o técnico. Tinha vínculo com o Corinthians até dezembro. Ele trocou o técnico, poxa. E aí? É que vai fudeu tudo. Entendeu? Aí foi que o barraco de Aí não, e aí o que acontece? Você não volta antes, fisicamente o time tava início de temporada, e aí com 3 semanas vai jogar jogo a Vera contra o Palmeiras. Esse ano a gente, cara, Então, assim, cansou não, de tudo bater errado, aqui no tudo ano. errado, Foi uma tudo errado. 100% E aí o da time não decisão. roda, e o time não roda, e o time vai. Roda, mas não tem como rodar, cara. Eu acho que sim. Aí você troca um técnico que joga de uma forma pro outro O time completamente chegou diferente. muito abaixo fisicamente pra jogar o Mundial. Porque Foi não- feio aquilo. Não, porque não teve pré-temporada, É, bicho. a gente vai... Acho que Enfim. esse ano ficou assim um exemplo do que se não fazer. Né? Um ano foi um exemplo que Então, assim, não pode ser seguido. Essa linha. Então, assim, aí voltando sobre isso que a gente. A pergunta inicial era se ele vai abrir o cofre, assim, o que eu acho. E aí foi uma provocação que eu joguei no Twitter, foi assim, presidente, aproveite que o momento é esse, e você não vai ser mais presidente, deixa isso de legado, além dos títulos, né? Porque talvez seja a gestão, se não a maior, uma das maiores vitórias. Isso aí não tem discussão, tá? Não tem discussão. Isso eu nem falo. Mas não sei quem ganhou. Cara, bicho, o cara ganhou cara 2 ganhou. Libertadores, um brasileiro, uma Copa do Brasil, 2 brasileiros. Não, 2 brasileiros. Peraí, desculpa, gente. Mas tem pontos aí. Tem Tem asterisco. Né? Porque o planejamento também não foi pra Não, isso. mas então, acho que são duas coisas São separadas. duas coisas né? separadas. Uma é o que aconteceu, estatística, Assim, tá na o história. que eu não consigo entender é assim, não existe título grande na sorte. Não existe. Na minha cabeça não existe. Pra mim também. Você não pode ganhar, por exemplo. Na sorte. Na sorte, Não tem. Você Na precisa sorte demais, né? ou é competência do técnico, ou é competência do técnico de jogadores, ou é competência da gestão. Então, assim, o problema todo do Flamengo é que o Flamengo não tem um projeto esportivo. Esse é o grande problema. Na sorte, não. Mas, Então, assim, vai- não, mas é, então, eu tô sempre mas aí você o que eu acho que a gente acontece? tá numa Você- discussão boa aqui, que você trouxe um ponto bem interessante. A questão não é sorte. Saber o que a gente A quer. questão é que eles não sabiam o que queriam. E quando a gente fala sorte, é que eles não planejaram trazer o Dorival. O Dorival chegou e arrumou a casa. Não, então, vamos lá. O planejamento dele foi o Paulo Souza, gente- que a foi gente- demitido em então, Atibaia, treinando o time. Eu vou te explicar o que eu acho que é isso, tá? Essa é a minha visão da história. 2019 foi totalmente o acaso. Primeiro, Abel Braga, né? o primeiro nome não era o Abel, era o Renato. Só que o Renato. Isso aqui é uma história de bastidor. O Renato liga pro Lomba e fala assim: tudo bom, beleza? Pô, cara, é isso.
você é técnico, você foi campeão. Ele falou, cara, eu não posso te dizer que você vai ser técnico do Flamengo, porque eu não sou candidato. Agora, se eu for eleito, no segundo dia eu te ligo e você vai ser técnico do Flamengo. E eles dizem que ele ligou também lá para outro, sim, para saber, né? Eu falei, cara, eu não posso dizer que eu não posso te garantir nada. Se eu ganhar, sim. O Lomba, só para o pessoal entender, né? Contextualizar, era o candidato da situação do Isso, Eduardo, 2018. Eduardo Bandeira. Isso. E aí, bom, não aconteceu, eles escolheram o Abel. Entendeu? Não sabe, aí eu não sei, porque aí tem que perguntar a eles, não sei. Então, mas o Abel Se era pra o eles- técnico deles. Então. O Abel era o técnico É deles. isso, Era eu tô o falando. O técnico planejamento do não time, foi o Jorge Jesus. Não, óbvio que não. Entendeu? Não, então, É o que eu como quero dizer. Você acabou concordando comigo. Não, e o que eu quero outros- dizer é que assim, o acaso ajudou muito. E quando você É o tem muita acaso. grana, o acaso ajuda mais. Se você tem um cheque em branco, você traz o Arrasca. É isso. Então, você tem um Não, cheque em vai branco, lá. você traz o Arrasca. Peraí. Bruno Não, Henrique, então, o Gabigol, o que tem muito. Então, vamos lá. O que tem muita gestão, principalmente no primeiro ano, acertou todas as contratações. Todas viraram deram titular. certo, 8 viraram titular. Isso aí é bizarro. Isso. Isso aí, Rodrigo eu Caio. sempre acho que 2019 é um. Os astros se sai alinharam. da curva, é. Se alinharam, tipo, esse ano, meu irmão, sofreram muito aí, esse ano vai de vocês. Então, E depois disso também a gente vem ganhando, E aí- né? A gente vem ganhando, Sim. tá sempre disputando Mas nas os erros- cabeças. mas os erros vêm aumentando. não, lá, lá. tem uma coisa que, Vinho uma coisa aumentando. que a gente sempre falou lá atrás, que era o seguinte: para você conseguir ganhar, você precisa ficar disputando sempre. A ideia da Libertadores, do Flamengo hoje joga Libertadores, sabe jogar Libertadores, apesar desse ano não ter jogado nada, mas sabe jogar Libertadores porque tá jogando toda hora. Então o Flamengo não tem mais medo de Libertadores. O Flamengo não tem mais medo, a verdade é essa. Esse ano, esquece esse ano, tá? Tô tirando esse ano. Mas, cara, de 4 Libertadores que jogaram, a gente foi em 3 finais. 3 finais. E Cara, duas se não vitórias. sabe jogar, é sacanagem. Sabe jogar. Hoje sabe. aprendeu. Por quê? Teve eliminação pro Racing Lembra? também. Teve. Mas lembra, mas pandemia, troca de técnico, né? Cara, aquele jogo ali, cara, o Flamengo dominou o jogo aí, foi Foi pros expulso. O pênaltis, Rodrigo Caio foi empate, expulso. Pênalti, Foi o pro Juarez pênalti. empatou no último Último jogo. não. O Rodrigo Mas Rodrigo também Caio. começa o ano atropelado. É tudo errado. Não, isso aí. É isso que eu tô Então. O ponto que a gente não pode esquecer disso tudo é que foi tudo atropelado. Não, então, vamos lá. O Flamengo sempre ganhou com troca de com remanejamento de Carlinhos atrás. E acerta. Não, tô falando agora. Calculando rotas ao longo da O Flamengo traz o Abel, aí viu que não tava dando certo, eles deram aquela fritada leve, o Abel se ligou, pediu pra ir embora antes, pra não ser demitido. Beleza. E aí eles trouxeram Jesus. Não sei, assim, Porra, tem mas gente eu que sou diz que pouco foi um cara, atropelado, né? tem gente que diz que foi outro cara, então você não quer dizer quem foi. De qualquer modo, o Jesus estava no Brasil por conta do Vasco, a galera não do sabe. Galo, foi ver Depois jogo do do Galo. Não, então, o Independência. Vasco, ele conversou com o Vasco, quando ele viu que o negócio tava do Vasco, ele saiu, ele foi ver o Galo lá, o Atlético. Isso. E aí, pô, o Flamengo ia lá, o cara tá lá. E aí eu fui lá e trouxe o cara e deu o que deu. E deu certo por quê? Porque ele, é meu, isso aqui é meu. Tem histórias, e assim, confirmadas. O Deco, eu conversei com ele na última reunião do conselho que eu fui, ele quis me dizer que não é bem assim. Não, eu tenho que imagem de treinos. Eu me mostrei, não, aqui é a imagem, aqui, tá. Enfim, história que eu sei é que o cara não deixava ninguém ficar no nenhum treino, amigo. Nem. E assim, de reuniões dele, de planejamento, fechadinho era só a ali, equipe né? dele, não tinha Só a ninguém equipe no dele, Flamengo. né? Entendeu? Que assim, Infelizmente. não sei, deu certo. Porque assim, a história que eu sei também é o seguinte, chegava às 6 e pouca da manhã, 7 horas ele ia comer essa cara da grama, do gramado. Vem cá, quero treininho. Aparar a graminha aí. É nesse nível, cara. É Cara, nesse deixou a nível. parada profissional, né? Então assim, A chave do CT, como a gente é meio isso. Mas assim, tinha quase nenhum Ou ele roubou a envolvimento. chave, né? Ele meio isso, ele pegou pra ele, já falou, tá comigo aqui. Só que assim que acontece, começou a ganhar, como é que você vai dizer para que o cara, não é bem assim? O cara tá ganhando tudo, ele começou a atropelar. Começou mais ou menos, né? Teve 3 chances pra cair que pediram a cabeça dele, talvez nesse momento o conselho foi bom. Porque se na época o cara que pediu a cabeça fosse o VP, ele tinha caído. Não, ele escala mal o primeiro jogo da Contra o Libertadores, Emelec. com o Emelec É. lá, a gente perde E aí 2-0. depois é eliminado aqui da Copa. porrada do Bahia Ele também, teve três momentos. No lateral lá, né? Ele inventou o Rafinha de ponta. Jogou o É. Rodinei com o Rafinha. Teve 3 momentos que ele teve assim, com cabeça pedida. O Jesus. Depois do jogo da Emelec, depois da eliminação para o Atlético Paranaense, depois do jogo do Bahia. Do 3-0, a estreia do 3-0 Felipe Bahia. Luiz. Né? Pode crer. O Flamengo jogou nada, tomou um sacode. 3 do Gilberto. Sim, o Golberto. Golberto. Enfim, Falando em Flamengo e Bahia, né? pois é. Tivemos Flamengo e Bahia. Pois é. Nobru da nação. Fala, monstrão. E aí, meu irmão?
Flamengo e Bahia. Muito bom aqui estar com todos aqui. Opa! Pô, papo bom, né? Papo bom. Pô, meu irmão, Esclarecedores, estamos- várias coisas. Então, a gente tá bem entrosado, né? Estamos Ao bem entrosados. contrário do Flamengo, Tá mais bem uma entrosado? vitória. Tá bem tosado aí. É. Mas ao contrário da gente que tá batendo esse papo aqui, porra, se Agora vem entrosando. papo desagradável, tu joga É. muito de ver. Segura essa besteira, Pegou a besteira, velho. segura essa besteira aí, essa bola, esse quadrado aí, esse tijolo. Mesmo. Porra, mais uma vitória magra do Flamengo. Mais uma Pênaltizinho, Pedro botou pra dentro, 1-0 Flamengo. Pelo menos ganhamos, né? A gente É, precisava, mais um, pelo a menos gente uma precisava vitória. muito dos 3 pontos. Muito. Meio a 0, Meio a 3 zero, pontos. tá bom. Mas é que você tá falando, eu achei uma atuação bem fraca, né? Mais uma atuação fraca. Quem que tu salva ali? Viemos daquela ressaca braba. Quem eu salvo, cara? Achei que o Pulgar jogou bem. Cara, a dupla de zaga, eu acho que vem jogando bem numa regularidade. O Fabrício Bruno vem jogando bem, eu acho. É um cara que eu alivio nessa temporada aí. Até o nosso amigo aqui, o Fala um fã número 1 pouquinho, do né? Fabrício Bruno. Fã número Acho que foi uma boa contratação. Foi uma boa, Mas Fabrício. esse jogo contra o Bahia, achei que o Pulgar jogou bem, mais uma vez. Achei que o Meteu- Everton meteu- Ribeiro meteu teve a uma melhor travessão atuação dessas últimas aí do É, Everton o Ribeiro. Everton Ribeiro eu gostei também. Eu acho que Achei o que- Sampaoli saiu, acho que o problema do Everton Ribeiro era realmente o Sampaoli. Acho que o Sampaoli... Acho que o São Paulo é pro bem de tudo. Né? Que Pô, porra, felicidade inacreditável. geral da nação. O Bruno Henrique na frente realmente é o cara da temporada do Flamengo, né? Foi a melhor contratação do Flamengo, foi a volta do Bruno Henrique. Mais uma atuação bem fraca também, né? Mais um pouquinho de desorganização, time ainda desorganizado. Ah, o Pedro saiu, entrou o Gabriel, Criando pouco, time mal. O mal. Gabriel não achei tão mal não, tá? Cara, mal, cara. Não achei tão mal não. Eu achei que ele entrou aberto ali, achei que ele entrou tocando a bola, ele buscando o jogo. Cara, essa temporada do Gabriel é terrível, cara. Mas acho que todo Mas mundo, é né? importante, né? Complicado, eu assim. Eu tenho esperança que ele vai melhorar agora nesses últimos jogos. É, né? eu Com a tenho. perda do São Paulo nessa nuvem negra aí. O que tu achou desse joguinho aí, Tosa? Quem que Cara, tu salva aí? acho que o Everton Ribeiro e Pulgar, pra mim. Acho que os dois melhores. Os dois. Eu acho que o bom desse jogo aí foi que a gente descobriu um novo batedor de falta, né? Isso é uma coisa Na pra verdade, buscar, né? Então, Porque ninguém deixava o cara bater. mas, cara, e pois agora é, mas ele foi assim, fora da área, A bola passou Cara, pertinho. mas assim, não é novidade. Assim, pra quem acompanha o Pulgar, eu não Ele acompanhava, treina a fui falta ver pra depois. Pô, ele batia falta no Fiorentina, pô, Pois era é, só eu- caixa. é. Pô, o cara doeu na trave já, pô, É, né? mas pelo visto, quem contratou não sabia que ele batia Não, falta na sabia, mas não Fiorentina, queria, né? né? Porque o cara conhecia o Pulgar, pô. Não, inclusive foi o que botou o titular, né? O São Paulo, o que o São Paulo fez de bom foi botar o Pulgar né, na Bielina. Falou, joga aí que eu te Tinha uma conheço. lacuna ali também do primeiro homem. Ali, Que é o cara, João, que que o era João saiu. Exatamente. É, tudo. Aliás, mais uma besteira, né? Esqueceram de trazer o cara que era o substituto dele, né? Venderam o João Gomes e trouxeram ninguém. Sacou? Aliás, desculpa, janela ruim pra caramba. Veio o Gerson, né? Veio o Gerson. Voltou o Gerson. É, mas depois Gerson que não antes, gostaram, né? Voltou o Gerson. É, e a gente ficou carente ali, né, cara? Naquele pitbull pra enfrentar ali meio de campo, Pô, cara, é marcadão. um time que fatura R$1 bilhão por mês não pode chorar a saída do João Gomes. 1 bilhão e 200. Não dá pra chorar. Tá, mas então, a questão toda aí, eu acho que é aquilo que eu falei, de você fazer janelas ruins, né? E aí tem uma outra história, que a gente volta à questão de você não ter uma gestão profissional. Quem é que avalia o jogador que vem pro lugar dele, por exemplo? Exatamente. É o scout? Tem um scout. Tem um O scout, Tem o scout, o scout funciona, tá? O scout funciona, mas chega lá nos 5 pra decidir quem decide. Quem tem embasamento técnico pra decidir. Não. Entendeu? Então, assim, não precisa, tem o Pulgar aí, tem não sei quem, não, isso aí, pô, cara, desculpa, não tem, cara. Não tem ninguém perto do que o João jogava, O por exemplo. Pulgar tava super apagado, né, cara? Não ele tava jogava. não, Ele então, tava ali no banco. o Pulgar, pra quem não lembra, ele era do time 2. Ele é o mérito do São Paulo. Que era do time, o Pulgar era o jogador do time 2, só que ele se machuca do ano passado, não sei se vocês vão lembrar. Realmente tinha 2 times. O time lá do brasileiro, que a diretoria mais uma vez preteriu, Abriu mão. que ela olhou de novo para as Copas, acho não, Eu as sei, mas é um Copas. absurdo. Aliás, é uma loucura. É Eu absurdo, acho, você fala aí- isso sempre. E aí, já me adiantando aqui, eu acho que esse ano que vem vai ser diferente. Eu acho que eles vão olhar para o brasileiro, a ideia do Tite, ideia de formulação. A gente pode falar um Você pouco mais olha à a frente. tabela do brasileiro, dá um Não, tem um monte de raiva. joguinho bosta que o Flamengo São- perdeu ponto. O Antes Flamengo já tá brigando com esse time aí. Ainda estamos em quarto. Quinto. O Botafogo não jogou. Nesse momento são 8 pontos de diferença. O campeonato era totalmente plausível se a gente não tivesse dado tanto vacilo. Real. Olhando a tabela Totalmente, hoje, dá uma totalmente, raiva absurda olhar a totalmente. tabela do brasileiro. Totalmente, cara. Então, assim, pô, o Flamengo não leva a sério desde 2020, cara.
Verdade é. Tipo, eu falo sempre, mais um. Desde Não 2000. leva a sério. Os caras entenderam que, pô, não, Copa do Brasil e Libertadores, pô, nosso gol foi pro bicho. A gente vem falando isso Desculpa. direto. Brasileiro é o principal campeonato que o a gente brasileiro é o campeonato que ele chancela o time do ano. Chancela o time do ano. Então, assim, se o Botafogo ganhar esse ano. É o melhor time do Brasil. É o melhor time do Brasil, Não, acabou. é o melhor time do ano. É o que eu digo. O Brasil esse ano. Você É o melhor time precisa. do Brasil Não, esse Diego, ano. porque você precisa de regularidade. Não dá igual o cara fala, mandou 2020 foi na cagada. Desculpa, bicho. Porra. Não pode dizer isso. Não Sabe tem por que não titular. pode dizer isso? Não tem como, cara. Não tem Com como ponto ganhar um correndo, não tem brasileiro como. disputando Se você não tivesse lá na frente, não ia ganhar. Ah, mas 2009, cara, mas 2009 foi uma arrancada. Como teve. Vai tá arrancada. Você pode O dar Flamengo sorte de Copa, 10 você pode dar jogos, sorte o Flamengo de ganhou 8, empatou 1, perdeu 1, cara. Dessa arrancada do Série que teve também em 2009, né? Sim, 2009. Bem parecido. Times piores um pouco, mas enfim, é discutível. E a gente tá falando de brasileiro, né? O que acontece? Meio a zero, o Flamengo ganhou de 1-0, mais 3 pontos, estamos em quinto lugar, né, Pedro? lugar. Ah, nesse momento sim. Então, a gente tem um próximo encontro aí, que sábado a gente pega Corinthians. fora, na Arena, Corinthians. 9 da noite, sábado, é o próximo jogo do Flamengo. Depois a gente vai pra Data Fofa. Isso. Eu vou ser um pouco otimista, tá? Eu tenho comigo assim, que a gente, acho que a tendência é melhorar um pouquinho assim, o Flamengo. Na final do campeonato, faltando esses 3 jogos. Concordo. Pela contigo. urgência dos 13 jogos da vaga da Libertadores, pelos caras quererem mostrar alguma coisa, eles sabem, os jogadores sabem. Saiu aquele Eles estão peso devendo. também do Eles sabem que eles Sampaoli, estão né? devendo pra torcida. 40 mil contra o Bahia, né? 40 mil contra o Bahia. Depois de tudo isso que aconteceu, toda essa temporada. 46 mil, né? 46 mil. 46 mil? Deu 46 mil? 46 mil contra o O Bahia. pessoal, porra. Então, Eu os vi caras uma tão postagem que os caras botaram que tinha um cara lá 2h30 da tarde, né? Então, Falou, eu acho pô, o Maracanã tá vazio. Era Mas 2h30 da tarde. 2,5 tá sempre vazio. essa obrigação e essa coisa de ter que dar uma resposta e ter que conquistar a vaga na Libertadores, eu acho que os caras vão meio que se fechar ali. Sem mais o São Paulo, agora não vai ter mais as inversões de mudar o time o tempo todo. É, fazer o Deve basicão se ali, manter- né? deve se manter um básico. Feijão com arroz ali. Eu acho que a tendência do Flamengo é melhorar um pouco esse Mas até pelo clima também, né? É, Acho o que clima deve ter melhorou, saído o clima não era bom. É, tava todo mundo sorrindo depois, né? O sorriso Pô, voltou. o cara. Pô, o Flamengo faz um baita segundo tempo contra o Atlético Mineiro. Puta. Eu falei, pô, a hora da gente vibrar. Pedro acabou de tomar um soco. Eu falei, que isso? Aí pá. Coisa Entendeu? incrível. Eu- Domingo, aquele domingo Cara, tenso. na boa, né? assim, eu acho que o Flamengo tá subindo ali, cara. Tá. E ali, Não, a gente tinha Ali- eliminado o Grêmio. ali pra mim fez assim. 2-0, né? Não, ainda. o primeiro 2 a 0 jogo. primeiro jogo, ia ser o segundo. Ia ter o segundo. Ia ter o segundo jogo. Isso. Mas a gente tava praticamente, porra. 2x0 fora. É, jogou com a bem, classificação jogou bem. garantida. Acho que assim, a gente fala. Você falar um ano do Flamengo, você conta nos dedos bons jogos do Flamengo. Esse Tá, ano. Copa do E Brasil, o Grêmio foi um deles. Fluminense, né? Qual outro mais? Só. Acho que contra o Atlético Botafogo. Paranaense, É discutível. Botafogo como É discutível, jogo disputado. A gente disputou. O Galo. O Flamengo disputou. ganhou O ali, Flamengo disputou. Botafogo tá na conta do Bruno Henrique. Botafogo tá na conta do Bruno Botou no Henrique. bolso. Botou no bolso. Mas o Flamengo O Galo tá disputou. na conta do Arrasca. Aí. Mentira, a jogada dele com o Alan é brincadeira, né, cara? A mentira do meteu Alan, ele o pega de Wesley, primeira e faz tudo. E dá pro menino. O Wesley. Que pra mim é um avião, que ano que vem eu tenho. Boa revelação. Boa revelação esse ano. Joga muito. Então, enfim, aí- a gente tem esse planejamento aí a gente tá falando de brasileiro, que é a única coisa que nos restou. A gente tem que garantir essa vaga para Libertadores do ano que vem. E nessa brincadeira toda, quem entra? Tite. Então a gente está discutindo aqui, né? Porque, Quando ele vem? A questão é quando. porque o que acontece? Tá dando como certo a vinda dele, mas ele tá com essa pendência aí que não quer enfrentar o próprio Corinthians que a gente vai pegar sábado. E depois ele tem esse tempo, que é a data FIFA 12 de 9 a 17, né? Que é de segunda-feira a terça-feira que vem. 12 dias, é isso não. 12 dias. É de segunda a 9 dias, 9 segunda a terça. É muito chato. 9 essa dias. data. São 12 dias. A gente vai jogar sábado, dias, depois nove- vai jogar. Ah, não, é 9 a porque a 17. gente não joga do. Ah, tá. É A 9 gente a vai jogar 17. sábado 7 São e duas joga vezes. depois contra o Cruzeiro dia 19. É isso, são Ela, 12. ela começa dia 9, termina dia 17. E ao tempo parece que o Tite pediu, junto com o empresário dele, alguma coisa assim, para ele assumir o time do Flamengo para começar a fazer realmente o planejamento de 24. Tosa, o que você acha desse nome? Você acha que o Tite pode vingar no Flamengo dentro do estilo que ele tem? Ele tem, né, conhecido como estilo paizão aí, o cara foi, super vencedor no Corinthians e tudo mais. O cara tem 6 anos de seleção brasileira. Você acha que ele tá vindo nesse momento? Acho que é o momento ideal para ele entrar? Então, vamos lá. Desde o início. Pô, parte. Inicialmente, eu não achava o nome dele bom, não. Assim, eu não
não gosto do jeito dele. Do jeito dele ser, não curto. Acho que não. Acho que não tem muita vez no Flamengo. Mas, cara, aí você olha pro Flamengo. Aí você fala, cara, o que eu não quero é que a diretoria tente mimetizar novamente 2019, que é o que eles tentam fazer. Eles tentam recriar 2019 todo ano. 2000, o que eles fizeram depois de sair do Jesus, mas primeiro, o que eles fizeram em 2021? Alguém lembra? 21 não, era o 21 já era o Ceni, né? Não, o Ceni. Não, 21 não, 22. Eles tentaram fazer o quê em 22? Mesma coisa, trouxeram Paulo Souza, uma comissão técnica grande. Traz o português como comissão técnica grande que vão mimetizar 2019. Não mimetizar. Tentaram de novo com o Vitor Pereira. Porque, sim, na minha visão, é muito claro isso. Eles tentam provar para eles, principalmente, mas para todo mundo, que 2019 não foi acaso. E eles construíram 2019, e não Jesus. E toda vez, eles cada vez mostram mais que 2019 foi Jesus. Fazer um jeito então, aí do. Então, assim, eu não queria. Eu olhei e falei, cara, eu não queria. E como o futebol do Flamengo tá hoje, que você tem. Vou falar aqui num cara que eu gosto, mas eu acho que tá no lugar errado. O Bruno Spindler é um baita negociador. Baita negociador. Baita mesmo. Tem a história dele no negociando a Arrascaeta, que é sensacional. De repente eu até posso contar aqui. Mas, cara, ele não é diretor de futebol, gente. Ele é do mercado varejista. Porra, o cara que tá na pasta mais importante do clube, profissional, que é o diretor de futebol, que deve ser o cara nível altíssimo, você traz um cara vendedor, desculpa. Eu conheci Tá ele, errado. ele era do marketing ainda. Ele é um cara muito bom de marketing. Tive entrevista com ele lá. Ele é muito bom. Ele é muito bom. O Bruno é muito bom. Ponto. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo, os dois gerentes, o Juan e o Soldado, pô, cara, desculpa. Saiu uma matéria esses dias, um pouco antes do São Paulo cair, que estavam tentando se enturmar. Porra, gente, se enturmar? Caraca, vocês são gerente de futebol. O que o gerente de futebol vai fazer, amigo? Chega lá 6 da manhã, o jogador chega, e aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? E aí, tá tudo certo? Como é que tá? Não sei o que, pô, e aí? É o que eu chamo de facilitador. Que é o cara que vai gerir a galera. Vai gerir o vestiário ali, vai tocar o junto a diretoria, junto com os jogadores, com o elenco, junto a comissão. Pô, dá um tempo aqui, irmão. O Pedro tá puto. Aí você olha o Pedro, tá aquela que foi, Pedro? Que cara é essa, mano? Pô, chega aí, pode falar, cara. Não, pô, o cara tá me sacaneando. Porra, nunca foi te falar. Tá te sacaneando. O cara não fala muito, pô. Você quer ver? É tipo botar o Everton Ribeiro de capitão. Com todo respeito, eu adoro o Everton Ribeiro. Pô, o cara não fala, bicho. Cara, bom é ídolo, cara. Bom é ídolo, criado na Gávea, muito Não, então, assim, então o Flamengo já tem algum tempo. E aí eu vou entrar numa outra seara antes de falar porque que eu acho que agora o Tite é bom. Não, eu tô pensando aqui bem, mas vamos lá. Eu vou dizer pra você que a importância do Diego Ribas é gigante. Não só dentro de campo, tá? E ele foi importante pra caramba em 20 e 19, nem precisa dizer. Ele entra no segundo tempo do jogo, na final, e vira o jogo. Depois de ter quebrado a perna. Exato. Tem uma história de superação super bacana, enfim. Eu gosto dele. Mas, assim, eu sabia que o tempo dele tinha passado. Achava um absurdo o Flamengo ter renovado ele e o Diego Alves mais um ano. Mas eu começo a entender por que eles fizeram isso. Porque o Diego era o gerente informal, porra. Ele geriu o vestiário ali, né? Quando ele sai, degringola tudo, cara. Porque não tem mais. Aí você não tem esse cara. E aí o que eu imaginei? Pô, saindo ele, Felipe Luiz. Pronto, tamo tranquilo. Tô tranquilo, Felipe Luiz. Não, ele não faz isso, não assume. E não é, talvez não seja. É dele. Ele é um cara tal, respeita, mas não é a dele, porra. E aí você fica um buraco, né? Que chama de gap de. Um gap, né? De poder. Então quem vai pegar? Ninguém pegou. O que aconteceu? Parada degringolou. Ficou deriva. E aí o que acontece mais ainda? Por que técnico brasileiro dá certo e por que gringo não dá quando você tem esse ambiente? Porque o brasileiro, ele entende que ele precisa ser gerente também. Porra, cara. O Ceni sabia. O Ceni, quando chega aí, tá, pá, beleza, ganhou. Né? Dorival. Um mês o time tava jogando. Porra, ele pega o Thiago Maia, que não tava jogando com PN, e começa a voar em campo. Ô, Tosa, então que você quer Porque dizer... o cara chega aqui e você, meu irmão, vem cá. Então se o time quer, ele joga, verdade? Não é só isso. Você precisa ter gestão de pessoas, além de técnico. Então, assim, o que o gringo, quando chega aqui, não dá certo? Porque pro gringo, é da linha do campo pra dentro, pra fora. Ele não tá nem aí. Você tem gerente pra isso. Eu não vou preocupar se o Pedro dormiu mal ou não. Mas isso é o profissional. Isso é o profissional. O técnico tem que ficar preocupado. Não, então, exatamente. Então,
Aí você tá chegando onde eu quero, você tá chegando onde eu quero chegar. Então o que acontece? Sem essa galera informal, a parada virou um caos. E o Flamengo o que faz? Em vez de tentar, deixou o caos se resolver sozinho. Sabe como é que o caos se resolve sozinho? Não se resolve. Não se resolve, irmão. E aí é isso. Se Entendeu? você Então bota- assim, aí voltando. Aí por que eu tô dizendo agora que eu acho que o Tite é bom? Porque ele tem esse viés, ele é técnico e gerente também, vai ser, não tenho dúvida. Mas tu acha ele um bom técnico? Então, eu acho um bom técnico. Certo. Eu acho que não seria o técnico para o tipo de jogo que eu gosto de ver o Flamengo jogar, Mais ofensivo, né? que é vertical, partindo, porque o que o Jesus fez, eu acho que ele não vai fazer isso. Mas eu acho que no momento, talvez seja o único cara Que pode assumir que essa bomba aí, consiga, né? não só isso, mas que consiga, Mudar pelo bastante. peso que ele tem, respeito aos jogadores, respeito à diretoria, carta branca para poder fazer as modificações que a gente precisa, e aí de uma história de bastidor que eu não vou poder falar porque eu não tenho como Ah, comprovar. porra, pelo Não amor dá de para Deus. falar. Porque eu não... Anuncia, Tó. Furo mesa flaca. Não fala. Porra, Tosa. Tá bom, vamos lá, vou até falar então. Mas enfim. Que assim, tá se caracterizando isso, sabe? Tipo, poder participar, por exemplo, de escolha de gerente, de gerente de O campo. Tite escolheu. Ajudar na escolha. Vou dar outro exemplo. Isso já provou agora. Então, é por isso que você falou que a mudança vai ser um pouco mais profunda. Sim. Né? O que aconteceu? Os caras iam tratar das renovações. Travou tudo. Por quê? Quer trabalhar com eles? É isso que vai acontecer. É. E ele vai decidir. Quero trabalhar com o Rodrigo Caio. Você Mais tá- um ano. você Quero tá trabalhar com... Você está trazendo o ponto que eu tinha anotado para trazer aqui. Eu Beleza. acho que isso é uma questão, só Vamos lá. dar um adendo aí que Vamos lá. você está falando. Que é importante, porque o Tite é exatamente esse personagem de você ter um elenco que, pô, já se conhece há tantos anos, ganhou muita coisa. De agregar, né? De agregar. Agregador. E eu falei isso para alguns amigos na época da escolha do Sampaoli. Pô, o nome ideal agora talvez fosse o Tite no meio do ano. Sim. Não é um cara para chegar um outro Ou outro no- técnico no- no brasileiro vestiário. que outro, tivesse uma outro noção paizão, disso. exatamente. Mas ele tava com essa parada de não trabalhar em 23, Não, o brother. Tite é o outro cara. Ele continua O outro com cara ela. chegando Ele Agora agora- com essa porra. Não, mas mas- não, calma agora aí. já tá em outubro. né? Não, mas agora ele já veio que já sei que ele já aceitou trabalhar queria agora. ser Não bombeiro, só isso, não não. queria ser E bombeiro. o cara entende que o momento, talvez, de começar De antes, começar a ele vai montagem. chegar 24 Pra andando. 20, exatamente. Pra não começar 24 e 24. Em janeiro, botar o time todo ferrado Mas pra o outro jogar ponto que eu ia carioca. Começar do nada. Tem O que outro tá- ponto que eu ia trazer do Tite é o seguinte: a reformulação ela vai passar muito por conta do Tite. Quem Porque você quer trabalhar? Não, ano que vem tem que limpar, tem muito jogador que não pode. Opa, talvez não seja assim. Não, e quer ver O Tite gosta de. O Tite É. gosta de Não, alguns sim, jogadores. não só isso. Fênix ali, Não, né? não, Do não Everton só isso. Ribeiro, tem uma galera que tá Mas não só tá isso. passando como Pode ser que alguns melhores, vai ser que o Cebolinha comece a jogar bola. Mas você quer ver, por exemplo, Entendeu? a gente falou do Thiago Maia, falou do Michel com o Renato. Vou lembrar disso tudo. Isso. Não, falei do Renato, hein? Isso. O Renato chegou aqui meio também assim, e fez tem um vários- aproveitamento melhor que essa galera toda, só não ganhou. Verdade. Mas enfim, o que eu tô dizendo é, no final das contas, e aí eu vou dizer o seguinte aqui, por que meu medo, inclusive em não renovar com um jogador ou outro, é o seguinte, quem vai decidir? Antes dele, tá? Vindo ele, eu já fico, opa, pô, o cara conhece, beleza. Mas antes dele, quem vai decidir? O ano foi uma merda, todo mundo, Acho que ninguém ninguém jogou vai, nada. ninguém vai decidir nada. Ninguém jogou nada. Quem é o cara É, eu que acho- vai decidir? Cara, eu acho que não. Tá ligado? Eu não deixaria na mão desses malucos. Não, mas você tá pra decidir entendendo? Porra nenhuma, Mas você não, tá cara. entendendo a situação? É. Então, assim, É melhor esperar o sem Tite fazer querer, essa porra. sem querer, não sei se foi sem querer, o nome assim, eu acho, e aí de novo, pode ser que eles acertem no erro de novo, porque não é certo no erro, ou seja, eles chutam, as escolhas não fazem nenhum sentido uma da outra, tá? Quando você troca, por exemplo, o Dorival, que joga um tipo de futebol pelo Vitor Pereira, que joga um outro tipo completamente diferente, mostra que os caras não fazem ideia do que seja a troca. Só simplesmente eles trocam o técnico. Não é assim. Você alinhar, né? Não é assim, porque você assim, quando você vai trocar um técnico, o que você pensa? Pô, cara, eu vou trazer um cara que ele joga um futebol que esse elenco faz sentido. Senão eu vou fazer igual fez o Paulo Souza. Quando eles trazem o Paulo Souza, Vocês estão combinando alguma coisa? Não, mas é Torce porque a Pedro gente Reis? acompanha. eu tô falando assim, Vocês estão me enganando, hein, caralho? Questão conhece, é que não troca- tem- Isso é óbvio, cara. Isso é não óbvio. tem não, mas eu tô planejamento dizendo de assim, perfil não é de só elenco. isso. Não é só Você isso. muda do Dorival pro Vitor Pereira, porque- do é porque você vai tá- Ceni pro você tá Domenech, reaprendendo. é uma coisa louca, né? Sabe? Você tá meio que, cara, como o Paulo Souza fez de botar o Vitor Ribeiro no lateral esquerdo em alguns momentos. Cara, não, você vai lembrar. São Paulo botou o Thiago Maia. Ele botou o Entendeu? Thiago Maia. Enfim, São Paulo tomou de 3 pra Paranaense. Esse personagem desses caras, ele vem com. Eles têm o modo deles de pensar futebol.
Ele não vai chegar e vai se adaptar ao Flamengo. Não, mas então, entendeu? mas eu vou, eu vou jogar do jeito que eu. Mas também tem. Eu sou o Paulo Souza, eu vou ver o jogador. Ele vai testar o Everton Ribeiro no lateral esquerdo, ele vai tentar de tudo para ver o que ele pode Não, mas fazer. ele- Concordo. Então, o que você faz quando você quer um cara desse que você tá bem decidido que você quer um Paulo Souza? Esse cara vai ficar 2, 3 anos e eu vou montar o elenco em torno Pra ele. dele. Exatamente. É isso aí. Eu vou fazer as contratações que ele pedir. E aí, os jogadores é- com as características Isso que é ele uma pedir. discussão, porque assim, quem decide isso? Baseado em quê? Na O cara canetada. trocou, falou, Mandinho eu na acho que o canetada. Vitor Pereira é melhor. Por esse preço eu trago o Vitor Pereira. Hã? Ah, cara, isso não Foi tem muito conselho, não tem Pô, Vitor porra Pereira nenhuma que duas possa vezes, responder fica por com o isso. Dorival. Chegando lá no começo da conversa. Não, tô voltando pra lá, porque você tá entendendo. Tá chegando lá comigo. Então assim, Os caras, meu irmão, então. não foi mas- sorte, mas mas é foi isso. acaso. Mas o que acontece? Quando você tem muita grana, As coisas acontecem com mais facilidade. eu troco. Então, Paga, assim, paga e aí eu vou te multa dizer, aí quando vamos lá, tá batendo vamos lá. recorde de Vamos pagar lá, multa. vamos voltar um pouco mais pra trás. Se o Flamengo fosse profissional, tivesse gestão profissional, será que a gente não seria tetra Libertadores? Será que não Talvez. seria tri dessa sequência do brasileiro? Mas quase Enéia, que 10 vezes. Com certeza, né? Cara, desculpa, Por eu tenho exemplo- que citar aqui, o Palmeiras tá nessa brincadeira aí, E cara. é um time ok, né, cara? Você vê, É. sem o Dudu morreu o time. Acabou o time. Cara, mas vamos lá, Palmeiras e Flamengo estão disputando tudo no Brasil há 4 anos, só assim. Eu sei, cara, mas o Campeão Palmeiras brasileiro não é o pagou o Flamengo, mico é o que o Flamengo Palmeiras. pagou Aí esse não. ano. Campeão da Libertadores não é o Calma aí. Flamengo, é o Palmeiras. Calma aí, vamos lá. O que tá acontecendo esse ano? Um time com mais organização profissional Isso, tá deitando. isso aí, é isso que eu tô Com falando, com Bruno. time Entendeu? mediano. Um time mediano, não é O uma time do paradinha Botafogo é encher os mediano. olhos. É mediano. Contratou Bem bem. treinado. O Bruno tá fazendo M aí. Mas o Castro é bom. O Luiz Castro é bom técnico. Então assim, manda embora, manda embora. O cara falou, não vou mandar, bicho. O cara Quem bancou manda, uma eu não vou mandar, pô. Provavelmente. Que se dane vocês, meio isso, né? Mas é isso. Foi O isso. profissionalismo é isso. O cara falou, não, ele vai ficar, pô. No E aí Bruno, começar a dar você resultado. Tá de acordo, então, de... Gosta do Tite? Ô, Patrick, não tem como discutir. O Tite é um cara experiente pra caramba no futebol. Ele tem um método de trabalhar. Ele é um cara vencedor. Ele foi campeão da Libertadores com o Corinthians, foi campeão mundial com o Corinthians. Foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro com o duas Corinthians 2 vezes. Ele fez o time jogava bem. O time é competitivo. Ele é um cara sério, entendeu? Então eu acho que sim, ele é um bom técnico. É o que o Tosa falou. Não é o meu estilo de treinador preferido. Estilo de jogo. E eu acho que o Flamengo tem uma tradição mais disso de ir pra frente, até a torcida joga o time pra frente. Entendeu? O Flamengo naturalmente é um time ofensivo. Mas eu Mas é acho um cara preparado, né? é um cara preparado e eu acho que vai dar resultado no Flamengo. Sim. E tem o peso, né? Tem o peso. Eu tenho visto os jogadores, os próprios jogadores são a favor da É contratação. otimista, então. Já trabalharam com ele, gostam dele. Eu acho que sim, eu sou otimista. Pedro Reis Não é também. questão. Cara, eu acho que é o melhor nome que tem Eu no acho que Brasil. é ele, não tem outro, entendeu? tem outro. Não tem muita saída. Você vai Tem muita saída. Primeiro que ele vai sair de lá. Mas se ele saísse, Não, ele não, vai mas ter o eu mesmo não. problema. Cara, desculpa. Essas É o mesmo empolgações que a galera tem. Não, mas ele Roda faz um Traz grande o Boi trabalho Roda. no Fortaleza, ele faz um grande Cara, no trabalho. Fortaleza. Exato. Ele não tem cobrança assim absurda Não no tem, Fortaleza. Não, ele tem lá. É, o trabalho- pode ser um campeão trabalho da que Sul-Americana. vale destacar. Mas você tá Mas eu tô falando assim. ele Caixinha, trabalha vai com falando mais- caixinha. O trabalho que vai destacar é do Caixinha. Mas é o mesmo Outro problema. português não- Entendeu? não O problema. Caixinha. Eu vi Mas um é pedaço igual de mesmo bola, problema. Ele é o muito time bom. tem- Ele é muito bom. Não Não tem tem pressão camisa, nenhuma, não tem não tem pressão. pressão. É a mesma Não, mas coisa aí- do Voivoda. Mas você tem uma estrutura profissional lá. Gente, Voivoda vai O chegar... cara se preocupa em É. treinar o time, pô. Cara, o cara tem Aqui não dá pra se preocupar só com isso. Então o cara sabe disso. Então assim, de novo aqui, voltando ao que eu tava falando. Por que que eu acho que seria o cara principal? Primeiro que tem estofo. Já falei, pô. Vocês já falaram aí o tem predicado peso, dele né? todo. Tem... Tem respeito dos jogadores e da direção. Porque, cara, ele é maior que todos esses que a gente teve aí. Inclusive do Jesus, ele é maior. Eles não chegaram nada. Não chegaram nada. Não, mas Jesus não chegaram nada. É, mas ele Jesus não- ganhou dois títulos com o Benfica, se não me engano, e mais nada. Do Campeonato E não Português. chegaram lá. mais nada. Mas o Tite só ganhou nacionalmente também. Fora do Brasil, ele não ganhou nada. Igual o Mundial do Corinthians e Libertadores. né? Então, assim, Mas no duas Corinthians, vezes time brasileiro. fora. Duas vezes É, brasileiro. brasileiro. Enfim, tem estofo, tá? Não, é. Então, assim, mais pesado. é a técnica da seleção brasileira. Foi técnica há pouco tempo, duas Copas. Dito tudo isso, o último trabalho do Tite, pra mim, foi muito fraco, foi na seleção. Ah, mas a seleção é diferente de Dito tudo, tudo né? isso. Seleção Tudo diferente. é seleção Mas diferente de trabalho, tudo. gente. Foi paneleiro, Não, não, levou... Gabriel Jesus jogou o campeonato inteiro. Levou Daniel Alves pra Copa do Vinícius Júnior num jogo Então. duríssimo contra a Croácia. Não, Cara, desculpa. eu ignoro. Eu não ignoro, pra mim, não, pra mim é trabalho. Pra mim é trabalho. Pra mim é totalmente diferente. E foi mal feito. Pra mim, o clube é completamente diferente de Cara, eu já não acho que foi mal feito, não. Eu achei cara, mal sinceramente. feito. Eu acho que O legado da seleção é Eu tô ruim. lá, O legado do Tite é ruim. E se não o legado da seleção não teve renovação.
Se você pegar o Gabriel Jesus, o Richard... Ele tá esses pegando caras o mesmo vão- cara. E o Diniz tá mantendo os caras. Não sei, tá no começo. Mas também, será né? que é porque ele vai ter também não tempo, acha cara. que é a mesma coisa? É o que eu tô Não, te até em falando, termos de cara. convocação. Assim, não tem, eu acho que não o tem Tite pra levou onde os correr jogadores, também né? muito, não, cara. Acho que tem pra onde correr. Você vai correr pra quem? Acho que ele errou levar o Daniel, ele errou levar o Daniel Alves. Pra mim é erro. Errou substituir Mas o esses Vinícius erros contam, gente. Esses erros chegam lá Numas oitavas de final contra um time de segunda linha da Europa. Mas é diferente. É diferente. A gente saiu 2 Copas pra time segunda Não, mas linha da então, Europa. de novo, eu acho que de seleção é bem diferente. Eu acho bem diferente. Mas cara. eu tô analisando o trabalho Não dele. tem um treinamento de Não, o clube trabalho ali. de time, você tem que então você tem que trabalho de Sim, time. mas Então a gente vai lembrar do Vanderlei ainda. os últimos trabalhos, o Vanderlei Luxemburgo nos times fez bons trabalhos. A Qual, gente- qual o último bom trabalho? Não, o último bom trabalho que eu digo lá atrás. O cara fez bom Não, o trabalho. último bom trabalho dele é. Quando foi? Mas, Você não, lembra? mas eu tô te Não, mas é o último 6 trabalho. anos. Mas é isso. 8 anos. Mas o cara pode não se renovar. Ah, É o mesmo, vamos é o, saber é a que mesma ele característica for. que eu falo pro Vanderlei. É a mesma coisa, você vai Não, o cara saber. tava que- lá, Eu acho. O Vanderlei tava cuidando da televisão dele lá no Mato Não, não, Grosso, vamos falar lá o em Tite. Tocantins. O Tite é pragmático. O Tite é pragmático. Não, assim, Ele vai morrer, É óbvio, ele vai é óbvio. nascer e vai morrer com a mesma ideia. é óbvio que a gente só Ele vai nunca vai saber ser um se vai cara dar que vai mudar certo. alguma coisa, que vai tentar alguma coisa diferente. Não, então, não Eu acho que por aí. acho que a gente vai ter que ver como é que. Quando ele tiver que botar o time em campo. Isso não Ele tem vai muito botar o jeito. time em campo, ele Não vai tem botar a muito galera jeito, pra a gente vai ter que jogar. ver. Vai ter. Eu acho que sim, vai ter rejeição um pouco. No início vai. Mas assim, Mas temos que Resumindo. mas assim, as enquetes que eu fiz todas, É o elas melhor bateram nome. mais de 80%. Tipo, é ele. Ele ou outro, qual? 80%. Porque não tem outro. cara. Ele. Não, porque não tem. Senão vai ser outro gringo. Aí mesmo problema. Aí você Aí tu vai- vai dar o manto 3 pra quem? Se o Carlinhos tivesse tomando, se o Carlinhos tivesse me vindo tomando um cafezinho lá no Leblon, eu ia falar, chama o Carlinhos. Pô, Cara, que saudade, né? chama o Mas Carlinhos. então tu acha que Não, assim, O nome é o Tite. Dá certo, é muito. Tudo é aposta, né? Inclusive isso é aposta. Qualquer técnica aposta. Não Mas tem jeito. o que bastidores assim, Não, tu assim, acha que que ele eu tá acho- certo? Tu acha que ele tá certo de vir? Flamengo? De novo, o dar certo é. Não, está certo. Eu acho que sim, eu acho que tá se ajustando Acho que é só. o nome que tá mais Tá se encaminhado, ajustando. né? Não, não tem outro. É. Nome. Tá se ajustando. Bom, quando botar o cash na mesa, quando o Mengão já chegar lá, foi. 2 milhas por mês, Não, 3 já milhas por foi. mês. Sim, já passou disso. Já Entendi. tá numa outra situação. Mas assim, o que eu quero dizer eu acho que por um momento, como eu falei, pra zona que tá o futebol, talvez ele seja um cara. E aí eu acho que ele vai Dá pra arrumar a se casinha meter, aí. entre aspas, em trazer gerente, trazer diretor, Você acha vai que dar vai- nome. Por exemplo, vai dizer, vai renovar com quem? Deixa eu ver aqui. Pô, quero trabalhar com o Vitor Ribeiro, quero trabalhar com o Bruno, quero trabalhar com o Rodrigo Caio. Tô chutando. Com o Felipe, mano. Não, quero com o Davi Luiz? Não, fora. Entendeu? O Pablo Ele vai não jogou com ele no Corinthians? o Pablo foi campeão com ele no Corinthians. Pode Era... ser que seja- Não foi. Quem foi o Carille. Não foi ele. A zaga era ele, o Balbuena, só que era o time do Carille É, 17. o Ele Pablo, não. o Pablo tá pra meter o pé, eu acho, hein? Tomara, né? Se não for pedir do Tite ficar, Não vai Então, pedir. Não vai pedir. Não vai pedir porque ele não gosta de zagueiro rebatedor. Então, não vai pedir. Agora, você acha que Vai as bases salariais já estão acertadas? Já Eu acho que já, cara, eu acho que tá, 2,5. finalmente. 2,5, né? Lembrando que é 2,5 acho que aí. não é isso. 2,5 por mês. Porra! Não, não é só, não é Cara, ele, não. Né? comemora. Tu sabe quanto é que é o Gajardo? Marcelo era- Gajardo, que era outro nome. Não, mas olha só, mas isso não é 4 salário dele, não, tá? É da comissão inteira. né? Calma, gente. É a comissão inteira. Mas assim, não é isso aí, não é esse valor. Deve ter luva diluída também, né? Não sei. Aí eles estão vendo lá. Esses detalhes, só quem chegar lá na mesa Deixa buscar. deixa Tá. E assim, eu acho que assim, é um. Matt Spindle. E aí, de novo, a gente vai falar daquilo que você falou no início. Pô, os caras vão abrir o cofre. E aí entra uma coisa que eu falei. Pô, será que, cara, é o último ano dele? Pô, cara, você quer deixar um legado além dos títulos? Profissionaliza o futebol. É isso. Entendeu? Vai trazer esse cara, de repente esse cara traz lá, ajuda. Assim, eu ouvi história dele pedir orçamento para cada área do departamento de futebol. Cada um vai ter X, você vai ter X para gastar, você sabe, o negócio Fisioterapia, blá, blá, trazer blá, gente fisiologia, porque, assim, pra scout. mim, vamos de novo. Pra mim, não faz sentido num clube como o Flamengo, que fatura, sei lá, 1,3 vai ser, né? Projeção 1,3, 1,4 por ano, não ter os melhores de cada área off-campo, cara. Não faz sentido só pagar caro pra técnico e jogador. Pô, você tem que ter o melhor preparador físico, tem que ter o melhor fisiologista. O Flamengo, há 2 anos atrás, 22, um ano e pouco atrás, trouxe o Tadashi, um outro lá que eu esqueci o nome, do Atlético Paranaense. São talvez os melhores fisiologistas do Brasil, se não um dos melhores. Entendeu? É isso aí, ó. Vamos puxar a pergunta, Giovanni? Giovanni tá ali, ó. Só no Enter.
Grande jogo. Tem perguntinhas aí, mesa Flá, galera interagindo. É isso aí, ó. Aí tem pergunta aí pro Tosa. Tosa, Epa. qual a expectativa com o Tite? Aí, a gente tava falando disso agora, né? Caso a contratação dele role. Cara, assim, como eu falei, a minha expectativa é de organização do departamento. Mais do que. E eu acho que, como ele um bom técnico que ele é, eu acho que o Flamengo vai ter um time muito organizado e que vai ser duro de ganhar do Flamengo, tá? Pra quem lembra, Era difícil, esquece né? seleção, tá? Vou Verdade. pegar o Tite. Cara, os clubes que o Tite Era difícil. era duro de ganhar, cara. Era duro. O Thiago Batrac. Isso aí ficou esquisito. Cara, eu não tô entendendo muito bem o que o Thiago quis escrever. Volta o técnico do Tite? Porra, irmão. Eu não entendi muito. Ué, Thiago, não sei, cara. Vamos tentar interpretar aqui. Um doutorado aqui nessa tua frase, brother. Volta o técnico do Tite. Tipo, pô, você vota, sei lá. Ah, no votaram Tite, o técnico. Cara, eu. como técnico aí? Não, do sim, Flamengo? acho que sim. Seria o nome ideal pra Cara, você eu nesse falei momento. assim, eu tem não consigo ver outro. Se você for trazer outro gringo, você vai bater no mesmo problema que você batia todos eles agora. Vai ser tipo Se você pensar, o único gringo que Tinha deu questão de certo aqui foi Carvalhal, Jesus, uma pô. aposta. Não, de Carvalhal, que estava entre os nomes. Não, mas, cara, ele vai ter o mesmo problema todos os outros, cara. Ele vai olhar do campo pra dentro, ele não conhece o campo pra fora, não conhece o jogador, não é gerente. Tchau. É, Entendeu? É pode isso. crer. E aí, tem. Cara, tem mais perguntas, Giovanni? Hoje foi curtinho. Vamos pra A enquete. gente filtrou as perguntas. Ó, a enquete. Galera tá vindo de ressaca do Flamengo ainda. Mas aí lembrando, galera, aquele call to action. A gente tá lá no Olha. YouTube. Se inscreva lá no canal, tá, galera? @mesaflá. Sua inscrição é importante, justamente para isso, ó. Pra vocês debaterem conosco aqui. Essa enquete tá lá no Twitter. A gente subiu @mesaflá e no Instagram @mesaflá_podcast. Um debate que veio à tona nos últimos dias, depois da perda do título da Copa do Brasil, é se esse teria sido o pior ano da história do Flamengo, pelo orçamento do clube, elenco, expectativa no começo da temporada e o fiasco no final. E vocês, o que vocês acham? É o pior ano da história do clube? Nobru da nação. A galera tá falando que sim. Tá ganhando disparado aqui 63,2. Eu nasci em 74, né, cara? 7,4. Tô com 49 anos. É aquela tatu, né? Foi eu, se eu falar que idade eu tenho, vocês Então, vão. assim, eu peguei o Flamengo muito anos 90, muito, cara, arquibancada anos 90, principalmente. Final dos anos 80. Tu anos já viu 90, muita merda eu no Flamengo. vi muita merda. Está longe de ser o pior ano das... Eu entendo colocar nesse contexto aí, pela expectativa, pela grana, mas mesmo assim, não. Acho que teve anos piores que ele sofreu. Tosa, qual foi aquele time que você descreveu aí que foi pra você? 2005, como é que era? Tá hein? maluco? Fala aí. Pô, era Diego. Eu não vou lembrar agora. Adrianinho, Tinha Adrianinho, Marcos Denner, um bando Mas de. eles, Nossa. Adriano e Marcos Dele não terminam a temporada. Não termina, A gente exatamente. termina com Tigre, Ramírez, é 2005. é o Não, Tigre Ramírez. 2006, não? 2005. 5. Esse ano, Aliás, Esse ano tem histórias fantásticas. Eu lembro o Flamengo em Curitiba. na Portuguesa da Ilha, o Flamengo foi a estreia do Joel. eu tava nesse O jogo. Flamengo precisava ganhar. O Flamengo precisava ganhar tipo 10 em 8 em 10 jogos. Pra que vocês inventaram isso, gente? O Flamengo Já come, tá quase bom. começa Arena- o jogo na Arena da Ilha, Petrobras. começa a Arena chover, Petrobras. a torcida tensa. Começa a chover. Aquele Caio, um baixinho que jogou no Flamengo, faz uma jogada, pum, 1-0 Curitiba. Eu, sem brincadeira, eu olhei pro lado, ao meu redor, Eu tava no jogo. eu só ouvia choro. A galera chorando. Era meio que decretando ali o rebaixamento. Primeiro jogo, e no segundo tempo a gente vira com gol de Felipe Gabriel. Teve Renato e. Gol de Renato Abreu, a gente empata de pênalti com o Renato Abreu Isso. e vira com o Felipe Gabriel no segundo tempo. Isso, um gol meio estranho, né? A bola Nossa senhora, aí na sequência a gente pega o Palmeiras no Palestra, gol do César Ramírez Tigre. chuta meio Debaixo do um Marcos. frangaço do Marcos. Eu vi esse jogo em pé com a bandeira, eu e meu pai em pé com a bandeira. Foi brincadeira. Esse ano E o jogo da salvação do Flamengo em Paraná Clube, gol do Obina no último minuto. Isso é antigo. Ainda tinha mais um outro jogo, né? Nunca ganhava do Paraná lá. nunca, só porrada. Tinha... Não, ia Tinha pro pra sul, porrada. meu irmão. Ia pro sul, era porrada. Então, assim, pra mim 2005 é muito pior do que esse ano. Mas muito pior, porque eu sofri em 2005, mano. Você não tem ideia. Tá lembrando aqui? Você não pode dizer que... A gente ganhou do Botafogo Um a menos, Volta Redonda, um a menos. Um a menos. Caralho. Então é o O seguinte. gol do susto do Joel, né? Gol do susto. Ele tava ali. Tão susto. O Regis. É, o profeta. Então, nessa enquete aqui na mesa, aqui no Mesa Flá, galera, tem 4x0. não. 4x0. 4 não, hein? 4 Não, a o 0. meu, deixa eu contextualizar. Aí vamos lá. Ó, peraí. Quer polemizar aí. Peraí. Polêmica nessa Flá. Eu votei sim. Eu votei sim.
Você botou sim. Isso, cara. Eu botei sim. Talvez está entre os piores anos da história do clube, pra mim, do futebol, pelo Cara, te contexto machucou, geral, cara, te machucou machucou, muito. Pepe. O ano me machucou muito. Pô, mas tá dizendo Pelas ali, ó, porradas que a gente tomou, teria sido 4x1, o pior. 4x1 não é pro Fluminense, o Mundial de Clubes que a gente foi com uma expectativa lá no alto, a torcida, porra, era o que a gente esperava. Então esse tá, em muitos anos aí, esse pra mim, Assim, de decepções, assim, pode ser, né? Mas, É, decepção, mas pra mim eu também Não tem como não, concordo com a galera. verdade. Pô, os anos aí que a gente quase Meu rebaixou e tal. 2001, 2005, cara, Não, o centenário, o ano do centenário Nossa. foi terrível. 95. Puta, no final do Maracanã, quarta-feira. Gol de barreira. Gol de barreira. Não tava nem Talvez 95 tenha sido, talvez Corta, até corta, expectativa. O problema, na verdade, foi gol de mão, né? Renan? foi gol de mão. É, de mão. A bola é. bate Aqui, aqui. Não, é aquele. Mãozinha de horário Bate aqui. aqui. É, de Mãozinha horário, é isso aí. O Zico fala até hoje, né? Foi. Fala, gol de mão. O Galo fala que é gol de mão. É, cara, teve outros anos. 95 foi tão, porque, pô, Romário no Flamengo, cara, ganhou Uma expectativa maneira, ano do centenário. Pior ataque do Ganhou uma taça Guanabara, né? Taça Guanabara, hein? Que, aliás, que jogo, né? Roubaço te adora. Roubaço te adora. Cara, esse jogo. Cara, esse jogo. Romário fez os três. Roubaram cara, tá dor de cabeça Travou errado. de cabeça errada. Chovendo Romário- pra caralho no Maracanã. Tava no Maracanã. Também tava. Tava também. E aí chegamos aqui, palpite mesa Flá, Ah, meu Deus. Corinthians e Flamengo, começando com o nosso convidado Todd. Sábado, 1x0 Flamengo. 1x0 Flamengo, mais uma vitória magra. Sim. Cara, só pra dar o palpite, eu tô levando Palpite mesa Flá, Corinthians tá, pô. Flamengo tem que dar uma porrada no Corinthians. O Corinthians tá morto. Palpite. Agora, não, sabe por quê? Porque o Itaquerão virou assim. É, a nossa casa. Passeio. Não, cara, e o gramado. Tem uma parada que é importante falar também, que o gramado é sensacional e os caras que jogam bola, meu irmão, deitam nesse gramado. É. Cara. Então os caras jogam bola. Não devido a isso que ele falou, então eu vou botar aí 3 Cara, que eu digo nosso, 3 a 1 cara. Mengão. É. 3x1 Mengão, 3 a 1 Reis Mengão. 2x1, Mengão. 2x1 Mengão, sobrou o que pra mim? 2x0 Mengão. Pronto, né? Acho que você vai ganhar. Acho que você vai ganhar. 2x0 Mengão. Pronto. Palpite mesa Flá. Anota E aí, aí. pô, fechando o mesa Flá de hoje, agradecendo ao Tosa a presença. Tamo junto. Pô, foi muito bom para Os meus amigos aqui, pô, aí o programa rendeu pra caramba, pô, obrigado por você ter vindo, meu Nada, irmão. pô. E eu vou distribuir o quê, sabe o quê? Saideira mesa Flá. Eu vou lá me inscrever lá pra concorrer essa camisa aí, pra ser sorteado esse aqui dia aí. Ah, é. Já dá. Pode, pô, pode, pô. Saideira Dá o mesa bizu, Flá, dá o Reis bizu. Mengão. Eu vou começar, eu vou Vem. agradecer o amigo aqui, pô, Tamo junto, Pedro. de ter vindo aqui. Que isso, pô. Mano. Venha mais vezes. Só chamar. Faça o sorteio aqui, hein? Faz o sorteio das camisas. Pode aqui. ser, pode ser. É, vamos fazer. E vamos lá, vamos pegar essa vaga aí no G4, quem sabe ali crescer É o que um pouquinho, sobrou, né? O que Botafogo sobrou. ratear, Hoje tem um amigo meu assim, pô, tu ainda acredita? Tem 8 pontinhos aí. Eu falei, pô, cara, tem que dar muita merda pra gente conseguir. A gente tá muito certo. Mas, cara, assim, é aquela coisa, né? Os caras toda hora ficam lembrando 2009 e 2020, né? Pô, 2009, pô, 20 era pior, hein? 2009, pô. Mas acho que Falei, pô, mas o time era outro também, Era amigo. O outro. time tava com outra pegada também. E o Rogério já tinha chegado, tinha conseguido acertar o time. Pode crer. Obrigado. Pô, até se o Tite chegar amanhã pra botar o time pra jogar, eu acho que ainda demora um pouco. exatamente. A minha saideira vai justamente pro Tite. Tite, Vem vem logo. vambora, arruma essa casa. Vem logo. Prepara o 2024, deixa a vaguinha garantida, Libertadores. A galera já meio que tá te esperando lá. E vai ser feliz, meu irmão. Vamos com tudo. Nação Rubro-Negro te espera. É isso. No Bruno da Nação, saideira. Cara, agradecer mais uma vez ao Tamo Tosa junto, aí. Bruno. Pô, o programa foi muito legal. Te agradeço. Pô, Pelo carinho. muito informativo, contou várias coisas aí legais aí pra gente do Flamengo, sobre o Flamengo. E eu vou, a saideira é o seguinte, eu não esquecer que o Reis Mengão sempre fala aqui, eu acho que é importante. A gente não pode esquecer o que essa diretoria fez em 2023 com o Flamengo. Uma brincadeira que eles fizeram, eles acabaram com o ano da gente. Então ano que vem eles vão enfeitar, eles vão abrir o cofre, vão contratar, mas quando for votar lá no final do ano, vamos dar uma respirada, vamos tirar essa galerinha um pouquinho aí, botar uma galerinha nova. É isso aí, renovação. Isso Dá uma aí. renovada. Renovação, isso aí. Então é isso, galera. Até o próximo Mesa Flá. Tamo junto. Se inscrevam no canal no YouTube, @MesaFlá, Instagram, @MesaFlá Podcast, e no Twitter, onde a gente sobe as enquetes, Twitter, @MesaFlá. Tamo junto, até o próximo Mesa Flá, galera. Vamos com tudo. Valeu. Galera. Valeu.